pessoal, tudo bem? A pergunta de hoje é: o que não falar para uma mãe ou para um pai que tem um filho com autismo? Bom, a gente vê vários desses vídeos por aí, né, sobre o que a gente não deve falar, né, para uma mãe ou para uma família que lida com o autismo, né, no dia a dia. E eu, sinceramente, acho que não é sobre o que você não deve falar, sabe? É sobre como essa pergunta, essa curiosidade vai ser apresentada para os pais, né? Se vier de algum lugar com curiosidade, né, com vontade de aprender, com vontade de se informar, não existe um assunto que não possa ser falado, né? Porque a gente como pai e mãe sabe que tá vindo, né, de um lugar de curiosidade, de um lugar sem maldade, de um lugar sem julgamento, né? Então, a gente sempre quer ter uma troca, né? Ser bem acolhido, isso é algo que toda família atípica espera dos outros, ser acolhido, nada mais. Então, por exemplo, se a pessoa fala uma coisa que não é adequada, né, ou usa algum termo que hoje não se usa mais, eu não me sinto ofendida pela pessoa se ela estiver falando isso sem entender muito sobre o assunto, né? E muitas vezes as pessoas elas ficam assim melindradas de falar sobre o autismo justamente por isso, porque fica com medo de ofender, com medo de usar um termo que não é mais usado, mas ela não sabe. E aí, por conta disso, a pessoa nem entra no assunto. Várias vezes, quando eu falo sobre o autismo do meu filho, as pessoas se trancam assim, sabe? E tipo, tenta não falar mais sobre o assunto, muda de assunto, às vezes fala, eu não entendo muito bem e tal. Eu falo, não, mas o que você não entende? O que você gostaria de saber? Porque é, mais uma vez, uma porta que você abre para espalhar conhecimento, né? Para fazer uma troca com a pessoa, para ela se informar e para assim reduzir o preconceito. Então, não é o que você não pode falar, o que você não deve falar. É simplesmente você mostrar que você está ali para aprender, que você quer fazer uma troca, que você está aberto para uma troca, né? Que você não sabe muito sobre o assunto, mas que você tem curiosidade, né? E aí a gente se sente acolhido e não tem melhor sensação do que essa. O que nos aflige e o que nos deixa constrangidos e o que nos deixa para baixo são as pessoas que julgam, são as pessoas que não compreendem algum tipo de comportamento em algum tipo de situação, né? Porque a gente, como pai e mãe de uma criança que tem autismo, a gente está o tempo todo trabalhando para a gente conseguir ajudar o nosso filho a evoluir, ajudar o nosso filho a aprender mais. Eu tento sempre falar sobre o autismo com as minhas amigas, com as pessoas que convivem comigo. Eu sempre tento dar exemplo, eu sempre tento falar dos progressos, porque isso ajuda as pessoas a se informarem, né? Mas tem que vir de um lugar acolhedor. E quando isso acontece, é muito agradável, né? A pessoa sai melhor informada, a mãe sai mais bem acolhida, a mãe consegue se sentir compreendida, se sentir ouvida. É isso o que uma mãe e um pai de uma criança que tem autismo mais precisa, de ser acolhido, compreendido e não de ser julgado pelas pessoas. Então, se você tem dúvidas, se tem curiosidade, não deixe de perguntar, não deixe de falar, não deixe de expor que você realmente não sabe, que você quer aprender. Porque aí sim você vai tirar suas dúvidas, você vai aprender um pouco mais e não vai ficar com medo, né, de falar algo errado ou de ofender a pessoa. É simplesmente uma troca e a gente sempre fica muito feliz com isso. Então eu espero que esse vídeo te encoraje a fazer perguntas, a falar mais sobre o assunto e a acolher pais e mães de crianças que têm autismo. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu joinha e de inscrever aqui no canal para você aprender sempre um pouco mais sobre o autismo. Te vejo no próximo vídeo, um beijo e até mais!